Bem-vindos às nossas videoaulas de revisão sobre a neurofisiologia. Então, nessa primeira videoaula para revisar os conteúdos, eu vou começar falando sobre a organização morfofuncional do sistema nervoso. Então, a gente vai abordar, por exemplo, os componentes celulares do sistema nervoso. Então, para começar, falando das células, o sistema nervoso ele pode ser dividido em dois grupos celulares, duas categorias. Os neurônios, responsáveis pela propagação do impulso nervoso, e as células da glia, ou células neuróglias, das quais existem vários tipos e que compõem o encéfalo junto com os neurônios, participando de algumas outras funções que a gente vai falar ao longo dessa aula. Bom, pessoal, então vamos agora focar a nossa aula nos neurônios, falando deles. Os neurônios eles são células especializadas na condução do impulso nervoso, ou seja, na comunicação intercelular no sistema nervoso, e eles são intensamente ramificados. Então, aqui a gente tem um esquema de um neurônio típico, corpo celular, e aí o corpo celular, ele tem ramificações aqui que são chamadas de dendritos, e aí o neurônio ele pode ter vários dendritos, poucos dendritos, então existe uma diferença morfológica entre os neurônios que a gente vai ver já já alguns tipos de neurônios, certo? E aí ele tem um axônio, uma projeção que sai aqui do corpo celular, que pode ou não estar envolto em bainha de mielina. Geralmente, neurônios que necessitam levar um impulso nervoso em longas distâncias, eles apresentam maior concentração de bainha de mielina, porque a bainha de mielina ela ajuda a acelerar a propagação do impulso nervoso, como a gente vai ver em aulas a seguir. E aí a gente tem lá, geralmente, nos terminais axonais, aqui no final do axônio, o neurônio ele vai estar conectado a uma outra célula para quem ele vai passar um impulso nervoso. Aqui, aquela diversidade morfológica que eu falei, então são vários tipos de neurônio. Observem aqui que a gente pode ter neurônios que têm poucos dendritos, até neurônios que têm uma ramificação gigantesca de dendritos. E aí, o que isso muda, né? Geralmente, quanto mais dendritos um neurônio tem, mais conexões ele faz com outras células, mais informação ele recebe de outras células. E aí essa informação passa pelo corpo celular, onde ela vai e chega lá no axônio, ela vai ser integrada e vai ser passada para frente na cadeia, no circuito neural. Então, os neurônios eles podem ter convergência da comunicação, ou seja, várias entradas, então várias células chegando e mandando informação para ele, ou ele pode ter divergência da comunicação, no qual ele recebe, por exemplo, informação de um único local e propaga essa informação para diversos outros neurônios ou diversas outras células, que podem ser também células musculares ou até células de glândulas. A comunicação, entre os neurônios ela é chamada de sinapse. Então, aqui a gente tem uma sinapse característica que acontece entre o terminal axonal de um neurônio, o terminal do axônio de um neurônio e o dendrito do neurônio seguinte. E aí, o neurônio de onde está vindo o sinal, a informação, a gente chama de neurônio pré-sináptico, e o neurônio para onde essa informação está indo, a gente chama de neurônio pós-sináptico. A propagação do impulso nervoso ela vai ser sempre num sentido único, aí, nesse sentido, do neurônio pré-sináptico para o neurônio pós-sináptico. Então, as informações provenientes da sinapse são integradas na origem do axônio. Então, imagina aqui, nessa imagem, por exemplo, a gente poderia ter várias sinapses chegando aqui nesse nosso neurônio. E aí esse neurônio essas sinapses vão passar aqui pelo corpo celular e vão todas convergir aqui para o início, do axônio, onde essa informação então vai ser integrada e vai ser passada adiante para os próximos neurônios no circuito neural. Então, os alvos dos axônios
podem incluir, como eu falei, outros neurônios, como aqui no exemplo, ou podem também ser células musculares ou células de glândulas do sistema endócrino, por exemplo. Aqui, um destaque especial para a bainha de mielina nos neurônios. Então, os neurônios geralmente podem apresentar bainha de mielina. Podemos ter neurônios sem bainha de mielina? Sim, acontece frequentemente no sistema nervoso central. A gente pode sim ter neurônios sem bainha de mielina. Principal diferença entre os dois: os neurônios com bainha de mielina, eles propagam mais rápido o impulso nervoso. Aqui a gente tem o oligodendrócito, uma das células da glia, que tem como função a produção de bainha de mielina no sistema nervoso central. E aí aqui, se você vir a bainha de mielina, ela vai ficar no axônio do neurônio, e existe sempre um espaço entre uma bainha e outra. Estão vendo aqui? E aí, esse espaço entre uma bainha e outra é chamado de nódulo de Ranvier. Ok? E aí, no sistema nervoso central, como eu falei, o oligodendrócito, uma célula da glia, ele é o responsável pela fabricação dessa bainha de mielina. No sistema nervoso periférico, a gente não tem oligodendrócitos, mas a gente tem uma célula chamada célula de Schwann, e essa célula é que é a responsável pela fabricação da bainha de mielina no sistema nervoso periférico. Então, vamos falar delas agora, das células da glia. Então, as células da glia, a primeira coisa, elas estão em maior número no encéfalo do que os neurônios. Geralmente, a gente tem 3 células da glia para cada neurônio. É daí que surgiu aquele mito, né, de que o ser humano ele utiliza apenas 10% da capacidade do seu cérebro. Porque durante muito tempo, na verdade, não se sabia qual era a função das células da glia. Muitos pesquisadores acreditavam que elas estavam ali apenas para dar base ou sustentação para os neurônios. E elas realmente fazem isso, mas elas fazem muitas outras funções além dessa. Como, por exemplo, elas auxiliam nos contatos sinápticos e na capacidade de comunicação dos neurônios, mantêm as concentrações iônicas ao redor das células nervosas, modulam a velocidade de propagação do sinal nervoso, fazem a recaptação de neurotransmissores. Então, a gente vai ver nas aulas, na nossa revisão de sinapse, a importância dos neurotransmissores para a comunicação celular. E aí, as células da glia, elas têm um papel em garantir que a concentração desses neurotransmissores continue adequada. E, além disso, as células da glia, elas auxiliam no desenvolvimento e na regeneração dos neurônios. Então, aqui nós temos os 3 tipos principais de células da glia no sistema nervoso central: astrócitos, oligodendrócitos e células que a gente chama de micróglia. Então, primeiro os astrócitos. Os astrócitos eles vão fazer manutenção do ambiente químico propício à comunicação sináptica, conservação das propriedades de células-tronco, é uma das características dessa célula glial, dessa neuróglia. Então, o que significa conservar a propriedade de células-tronco? O astrócito ele tem a capacidade de, no desenvolvimento, caso necessário, caso ele receba os sinais químicos adequados para isso, se diferenciar em qualquer outra célula do sistema nervoso. Então, isso é a propriedade de célula-tronco. Ele é uma célula-tronco neural. Então, ele consegue, se necessário, se receber os sinais adequados, se diferenciar, por exemplo, em um neurônio. Se desenvolver e se diferenciar num outro tipo de célula da glia. Os oligodendrócitos, como eu falei, são responsáveis pela produção da bainha de mielina no sistema nervoso central. Lembrando que no sistema nervoso periférico a gente tem as células de Schwann. E, por fim, a gente tem a micróglia. Então, a micróglia ela é derivada de células hematopoéticas e compartilha diversas características com os macrófagos. Então, lembre dos macrófagos lá no nosso sistema imunológico. A micróglia ela compartilha diversas características com eles, entre elas a característica de ser uma célula recicladora. Ou seja, ela engloba dentro do sistema nervoso central
células que, por exemplo, morreram, ou componentes de células que morreram, componentes que estão ali no ambiente, que faz a reciclagem desses componentes para que eles possam ser reaproveitados pelo nosso organismo. Agora vamos falar de um tipo de organização mais macro do sistema nervoso. A organização, a divisão desse sistema em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Então, o sistema nervoso central é composto pelo encéfalo e a medula, e os demais nervos e gânglios vão compor o sistema nervoso periférico. Então, sistema nervoso central, a gente tem os hemisférios cerebrais de encéfalo, cerebelo e tronco encefálico, além da medula espinhal, e no sistema nervoso periférico, como eu falei, a gente tem nervos e gânglios. Aqui a gente tem um esquema da relação do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico com de fato, o ambiente e com os nossos comportamentos. Então, aqui, primeiro, o sistema nervoso central vai estar em laranja e o sistema nervoso periférico aqui representado em roxo. Então, fica bem claro nessa imagem anatômica onde é que está o sistema nervoso central e onde é que está o sistema nervoso periférico. E agora vamos analisar esse diagrama aqui, esse esquema. O sistema nervoso central, ele se comunica com o sistema nervoso periférico, Então, você tem nervos que vão sair do sistema nervoso central e chegar nas porções periféricas, ou que podem estar saindo do sistema nervoso central e fazendo sinapse com outros neurônios que vão até porções periféricas. E aí a gente tem o sistema motor somático, que são sinais que vão sair de lá do sistema nervoso central, vão passar por nervos periféricos, vão chegar, por exemplo, no nosso músculo. Esse sistema motor somático que faz a gente poder fazer contração muscular, que faz a gente poder levantar um peso, por exemplo. Ou uma ação simples, como escrever ou beber um copo de água. Aqui a gente vai ter também o sistema nervoso autônomo, que a gente vai ver em aulas posteriores. Então, o sistema nervoso autônomo ele pode ser dividido em simpático, parasimpático e sistema nervoso entérico. E ele é composto por nervos e gânglios que vão receber sinais lá no sistema nervoso central e vão atuar, por exemplo, controlando os batimentos cardíacos ou a secreção de glândulas do sistema endócrino. Esses efetores, eu estou falando em termos anatômicos e fisiológicos, mas eles também influenciam nos nossos comportamentos. Aqui a gente tem um ambiente externo que vai mandar sinais através dos nervos sensoriais e esses sinais vão chegar lá no sistema nervoso central e vão ser processados e integrados e depois pode ser mandada uma resposta através de resposta muscular ou de resposta do sistema nervoso autônomo. Então, percebam como tudo está integrado para esse funcionamento do que a gente vai estudar nas próximas aulas. Bom, pessoal, é isso sobre a organização morfofuncional do sistema nervoso. Espero que tenha dado para vocês relembrarem lá da aula que a gente teve no começo do semestre 2020.1. E até a próxima.